Falando sobre o diagnóstico, como que fazemos o diagnóstico da esclerose múltipla? Primeiro, pela presença dos surtos, pela presença das recaídas. Predominantemente em pessoas jovens, né? A esclerose múltipla, ela predomina no sexo feminino entre os 20 e os 30 anos, a segunda e a terceira década. Isso não quer dizer que os homens não possam ter, claro que sim. Ela se caracteriza, então, por uma ocorrência de uma perda de função. Então, pode ser uma perda de função motora, com uma perda de um movimento, perda de uma função sensitiva, ocorrência de dormência, formigamento, né, de um membro ou mais, ou de metade de um corpo, ocorrência de tontura, desequilíbrio, perda visual, né, principalmente com dor, visão dupla, enfim, o paciente tem aqueles sintomas que duram pelo menos 24 horas e necessariamente a gente tem que afastar a ocorrência de um processo infeccioso. Para se definir o diagnóstico, olhando a idade, o sexo, os sintomas dessa população mais jovem, a gente precisa de estudo de imagem. A ressonância ela é muito importante porque ela vai nos informar sobre a presença das lesões típicas, que são as placas de desmielinização, as placas onde houve perda de mielina. Isso é muito facilmente visto na ressonância. E elas têm uma localização muito típica, né? Pelos critérios que a gente usa para o diagnóstico. Então, de acordo com a presença dessas plaquinhas brancas lá na ressonância, em localizações típicas, quando elas estão ativas, né, elas vão realçar ao contraste, isso nos vai dar o diagnóstico da esclerose múltipla, tanto no cérebro quanto na medula espinhal. E o exame do líquor, o líquido da espinha, ele vai mostrar o quê? Que tem um processo inflamatório lá dentro. Então, eu vou ter um aumento de proteínas que chamam imunoglobulinas, que são produzidas por células do sistema imunológico, elas vão estar aumentadas. Então, com isso, eu consigo fechar o diagnóstico. Uma vez que eu fechei o diagnóstico, esses pacientes têm que ser acompanhados. Iniciar o tratamento o mais precocemente possível, né? E uma vez iniciado o tratamento, eles precisam ser monitorados, ou seja, você tem que passar, né? O paciente tem que passar em consultas com neurologistas a cada 3 a 6 meses, ou até em períodos mais curtos, dependendo dos sintomas, para que ele possa ser examinado. Porque a esclerose múltipla é uma doença que muitas vezes, mesmo sem o paciente estar sentindo um novo sintoma, um novo sinal, um novo surto, o médico é capaz de determinar pelo exame neurológico a ocorrência de uma nova manifestação. Então, clinicamente, eu consigo definir. Quando eu bato lá o martelo, quando eu examino o fundo de olho, faço o teste da acuidade visual, analiso a força, a sensibilidade, enfim. Tem uma escala que a gente usa, inclusive, para poder acompanhar se houve uma piora comparando com o exame anterior. Eu posso colocar o paciente para andar e ver o tempo que ele demora para ir de um ponto para o outro. Tem o teste dos 9 pinos, que a gente é capaz de avaliar a capacidade, habilidade manual. A gente também pode avaliar a questão cognitiva desses pacientes. E muito importante, a realização da ressonância, que pode ser anual ou bienal, vai depender muito do tipo de doença e tratamento que o paciente está fazendo, porque mesmo com o paciente sem novos surtos, sem novas queixas, sem alterações no exame neurológico, as lesões podem aparecer de forma silenciosa e eu posso verificar a atividade de doença, uma nova lesão branquinha lá, redondinha na ressonância, ou que esteja realçando o contraste e diz assim para nós, olha, ele não está bem, ele precisa de trocar essa medicação, porque essa medicação que ele está usando não está funcionando mais, porque eu tenho atividade detectada pela ressonância. Então a monitorização ela exige consultas com neurologistas com frequência, para que ele possa checar os seus sintomas, possa fazer um exame neurológico detalhado, aplicar as escalas e também exames de imagem e até exames, por exemplo, de potencial evocado visual, exame de tomografia de coerência óptica, no caso da visão, para que se possa quantificar como que as funções do sistema nervoso central estão.